comprimento e chegavam a pesar até 20 toneladas. Isso é 9 vezes o peso de um elefante. Atacar um dinossauro deste tamanho seria como atacar um prédio. O camarassauro era grande assim porque poucos dinossauros se davam bem em seu próprio ambiente. O camarassauro se deu muito bem porque ele podia se alimentar numa variedade de lugares. Ele comia bem baixo, no solo, e podia comer na altura de seu ombro. E podia se alimentar levantando a cabeça em seu pescoço comprido para comer nas árvores. Com essa variedade de lugares, ele podia achar alimento em qualquer tipo de ambiente. O camarassauro também devia seu sucesso a um grupo de dentes afiados de 13 centímetros em forma de concha que, segundo os paleontólogos, podia desfolhar árvores inteiras à vontade. Os dentes do camarassauro se entrelaçam, funcionam como um encaixe do tipo macho e fêmea. Os dentes funcionam como um bico serrilhado ou uma única superfície grande e cortante. Eles conseguem rasgar a vegetação com muita eficácia. Os ossos de 3 camarassauros encontrados no Wyoming em 1997 indicam que estes dinossauros viajavam em grupos pequenos. Mas, à medida que a investigação no leito do rio continuava, o mistério se aprofundava. Os cientistas perceberam uma coisa intrigante. Poucos ossos de camarassauros foram encontrados. Por quê? A resposta seria uma pista vital. Animais grandes como o camarassauro evitavam caminhar até o leito do rio. Com seu tamanho e peso, seria mais provável que ficasse preso. Então, a menos que houvesse uma seca terrível e aquele era o único lugar para achar água, eles iriam manter certa distância de lá. É por isso que poucos ossos do camarassauro foram encontrados em Cleveland Lloyd. Como herbívoros, eles não eram agressores naturais. Quando encontravam um predador, os camarassauros contavam com seu enorme tamanho para agir como meio de intimidação em uma luta. Qualquer animal que pese quase 20 toneladas vai ter um poder absoluto. Apenas pisar nos predadores em potencial já resolveria. Você deveria tomar cuidado perto deles. Um grande elefante africano pesa de 5 a 6 toneladas. Esses animais atingem de 3 a 4 vezes esse tamanho. Então trata-se de algo bem mais forte que um elefante. A força que movimenta a Terra seria uma melhor analogia para o tipo de poder que eles tinham. Se isso não for intimidação suficiente e você ainda quiser atacar, o camarassauro vai encarar você. Ele vai esperar você chegar bem perto, vai ficar em pé nas patas traseiras e vai esmagar você. Se isso não der certo e você o enganar, o camarassauro vai usar a cauda, que é uma arma defensiva. Ele vai sacudir a cauda de um lado para o outro. Se ele golpear diretamente, a luta estará encerrada. Ele vai mandar o predador direto para a morte. É o ponto final. Jogo encerrado. Seu tamanho, músculos e armamento tornaram o camarassauro imune à maioria dos agressores. Mas os ferimentos profundos e marcas de mordida encontrados nos ossos no poço de água provaram que ninguém estava seguro. E, como os investigadores iriam descobrir, havia um terceiro monstro neste local. E este não era um herbívoro. Era uma verdadeira máquina de matar. Perto da cidade de Price, Utah, paleontólogos descobriram um dos mais ricos canteiros de ossos já encontrados na América do Norte. Este era o local de um poço natural de água pré-histórico, uma armadilha mortal durante a seca extrema. Mas a descoberta de milhares de ossos pulverizados e avariados indicavam algo ainda mais sinistro. Havia assassinos patrulhando as redondezas. Os paleontólogos devem trabalhar para identificar quem pode ter sido responsável pelo massacre encontrado neste local. Para encontrar a resposta, eles usaram as mesmas técnicas que os investigadores modernos usam nas cenas de crimes. Quando olhamos para um sítio arqueológico de dinossauros, é claro que isso representa 75, 100 milhões de anos atrás. E muitas vezes as pistas não estão boas, mas nós as reconstruímos do mesmo modo que os cientistas forenses fariam e desvendamos o mistério ao redor de um caso de assassinato. A investigação continuou. Então, uma terceira espécie surgiu do leito do Lago Jurássico. E este era um predador. Era um dos assassinos mais raros. O ceratossauro.
Seu nome significa lagarto de chifre, não por causa dos chifres acima dos olhos, mas por causa das protuberâncias afiadas em seu nariz. Ele é o único dinossauro predador que tem esta aparência distinta. Os chifres não são para ataque, são para exibição. E se havia uma estrutura assim, significa que costumavam se reunir para se exibirem. Tipo, olha para mim, eu tenho o maior chifre. Então, pelo menos algumas vezes, eles se reuniam em grupos. O ceratossauro tinha 4 metros de altura, media 6 metros de comprimento e pesava quase 1.400 quilos. Isso fez dele um predador de tamanho médio no final do Jurássico. O ceratossauro pode não ter sido grande, mas seus dentes gigantescos significavam que eles serviam para fatiar carne. Ele tem os dentes mais repulsivos de todos os predadores que já andaram sobre a Terra. São 2 tipos diferentes de dentes. Os dentes superiores são muito compridos e se parecem com lâminas. E os dentes inferiores são mais atarracados e mais fortes. Isso mostra que, quando ele pega a presa, usa o músculo do maxilar para empurrar os dentes inferiores para dentro. Eles são a âncora. Depois disso, ele vai fechar o fatiador de carne e arrancar um pedaço do inimigo. Com uma mordida assim, o ceratossauro poderia compensar as 2 fraquezas evidentes. Ele não era muito ágil e suas garras não eram grandes nem fortes comparadas às dos outros predadores. A maior esperança do ceratossauro era chegar lá, arrancar um pedaço de carne e voltar. Não seria nada bom ser severo com outro animal ou ficar lá para um combate. Apenas ir até lá, atacar e ir embora o mais rápido possível. Seu esqueleto é um tanto fraco. Ele não é adequado para um combate de verdade. Ele é melhor projetado para cortar, agarrar, rasgar e depois fugir. A prova forense pintou uma cena intrigante de como a confusão começou. Movido pela sede, um estegossauro e seu filhote foram até o leito do rio para beber água. Suas patas compactas escorregam facilmente através da crosta superior endurecida e eles atolam na lama. Agora, eles são um alvo fácil. Atraídos pelo som dos 2 que lutam para se soltar, um único ceratossauro chega ao local. Seus dedos compridos e espalhados permitem que ele se mova na crosta superior sem a quebrar. Seu alvo, o filhote. O filhote é praticamente indefeso. Geralmente ele conta com a mãe para tentar protegê-lo, mas ela está atolada até o ombro na lama e não consegue usar sua principal arma, que é a cauda com espigões. Como a mãe, o pequeno filhote também tem espigões, mas não consegue movê-los porque está literalmente exausto de tentar sair da lama. O ceratossauro se aproxima para a matança. Ele morde o filhote em uma de suas áreas mais vulneráveis, atrás da caixa torácica, diretamente na frente das patas traseiras. A mãe observa impotente enquanto o ceratossauro abre um talho grande no flanco do filhote. Agora sabemos que no final do Jurássico, o ceratossauro tornou-se rapidamente extinto, desesperado por uma presa fácil. A descoberta de um esqueleto de ceratossauro deixou claro que ele caçava no leito do rio em busca de alimento. Mas havia uma peça do quebra-cabeça que os especialistas não entendiam. Dos milhares de fósseis e esqueletos, apenas um único ceratossauro foi encontrado. Este predador de tamanho médio não tinha o poder nem as armas para causar danos extremos a esses milhares de ossos. Então, o que tinha acontecido? A resposta: outro assassino, ainda maior, é quem era o responsável. A teoria, como se apresentou, ganhou impulso com a descoberta de um 4º grupo de ossos. E este era de um predador bem maior e mais letal: o alossauro. O alossauro foi o dinossauro mais comum encontrado em Cleveland Lloyd. É um animal imenso. Ele era mais do que capaz de esmagar os ossos e estraçalhar esqueletos. O alossauro foi o primeiro dinossauro predador gigante a andar na América do Norte. Ele existiu 80 milhões de anos antes do T-Rex e foi o maior carnívoro do seu tempo.
Quando os primeiros esqueletos de alossauros foram descobertos, as pessoas viram finalmente que havia dinossauros carnívoros tão grandes quanto uma baleia, com garras poderosas nas patas, verdadeiros carnívoros aterrorizantes. Um terror do período Jurássico. Dos milhares de ossos escavados no lago pré-histórico, 2/3 deles são de alossauros. Ele atingia 5 metros de altura, media 12 metros de comprimento e pesava até 4 toneladas. Além de seu tamanho, os alossauros possuíam 2 armas letais que fizeram dele um predador superior. A primeira era o trio de garras de 15 centímetros que havia em ambas as patas. As garras do alossauro eram como as de uma águia com esteroides. Eram longas, eram curvadas, bem parecidas com as garras de uma águia, mas sustentadas por músculos imensos. A segunda arma letal do alossauro era sua combinação de músculos poderosos na mandíbula e dentes serrilhados de 5 a 10 centímetros de tamanho. Os dentes do alossauro não eram como os do Tiranossauro Rex. Não esmagavam ossos. Eram mais afiados, eram dentes que rasgavam. E provavelmente era isso que fazia quando atacava. Ele cortava, não segurava, e tentava sangrar a presa. De certa forma, é assim que os tubarões atacam. Eles atacam a presa, ela sangra e isso vai enfraquecer o animal. Mas os investigadores de dinossauros tinham de questionar. Se os dentes dos alossauros não eram capazes de esmagar ossos, então por que os dinossauros encontrados no poço de água mostram sinais de terem sido esmagados? A resposta: 4.000 toneladas de alossauros realmente pisaram sobre eles. Este foi o local onde ocorreu um dos atos mais bárbaros e medonhos já comprovados em registros fósseis. Os corpos foram acumulados um sobre o outro e a terra ficou literalmente coberta de sangue. Para evitar afundar na lama, os alossauros devem ter pisado literalmente sobre as vítimas enquanto as estraçalhavam. Por isso, muitos ossos estavam esmagados ou quebrados. Mas se o alossauro era o predador máximo, por que então foram encontrados tantos ossos de alossauros no leito do lago? Os investigadores acreditam que enquanto se alimentavam, muitos deles acabaram presos também. Mas uma pergunta permanece: por que tantos alossauros se reuniram no mesmo lugar ao mesmo tempo? É interessante porque encontramos em alguns casos um grande acúmulo de ossos de alossauros. E quando há um grande acúmulo assim, perguntamos o que está acontecendo. Por acaso estes animais viviam em grandes grupos? Podemos chamar de bandos porque são parentes próximos das aves? Ou eles estavam juntos por alguma outra razão? Um paralelo interessante que exige uma grande atenção é o que vemos nas escavações de Alcatrão, em La Brea, na Califórnia. Muitos dos fósseis que encontramos lá são de animais predadores, lobos, aves predadoras e coisas assim. Essas escavações são consideradas verdadeiras armadilhas. Os animais ficavam presos e os predadores eram atraídos para lá. Centenas de esqueletos de alossauros, mas apenas um único ceratossauro. Não há dúvida de qual predador dominava esse leito de lago Jurássico. Com base nesta nova informação, o que a prova diz que aconteceu quando os alossauros entraram em cena? Primeiro observamos as provas que já temos. Depois observamos o comportamento de animais modernos e aplicamos isso às criaturas pré-históricas. Fazendo isso, temos uma versão realista das coisas, com a ciência ajudando a apoiá-la. Um estegossauro filhote que ficou preso está sendo comido vivo pelo ceratossauro. O cheiro de sangue fresco viaja a favor do vento, bem no caminho de um grupo de alossauros que se aproxima. Os alossauros caçam em grupo porque isso os ajuda a matar muito mais presas. Eles usam seu olfato bem apurado como um dispositivo localizador pré-histórico. E esse excelente olfato diz que há um estegossauro adulto e um filhote 90 metros à frente. Mas eles também sentem o cheiro de um ceratossauro, que é o inimigo mortal dos alossauros. Um alossauro se move para atacar o ceratossauro distraído. O alossauro que sobra segue direto para o local. O ceratossauro está em menor número e agora os cientistas também sabem que ele era menos esperto.
Ele podia ser considerado um carnívoro modelo da época e não tinha um cérebro evoluído como vemos em seus contemporâneos, como o Alossauro.